Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma book tag que eu achei legal, eu pensei em fazer, eu quis fazer na verdade. Não vi ninguém fazendo, se alguém tiver feito créditos a essa pessoa, mas como eu tava procurando um vídeo pra fazer e eu não sabia qual, eu achei que esse seria interessante. Então eu decidi falar sobre os livros estrangeiros que eu tenho na estante. É isso mesmo. Eu tenho poucos, não são muitos. Mas eu tava procurando uma tag pra fazer, alguma coisa diferente pra falar. E eu vi que eu tinha alguns livros que eu ainda não tinha comentado aqui no canal, que eu não tinha dado atenção a eles, né, que são os meus livros que são em inglês. Eu decidi falar um pouquinho sobre eles hoje. Antes de começar, antes de eu partir para mostrar quais são, falar sobre eles e o motivo de eu ter esses livros em casa, redes sociais estão todas linkadas ali embaixo. Se você quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Vai deixar aquele curtir no vídeo para ajudar também. Espero que você curta, porque realmente gostou do vídeo. E quem quiser comprar esses livros, o link para acesso à Amazon vai estar ali embaixo. Se você também tiver interesse em conhecer o livro que eu escrevi, as minhas histórias, eu tenho um conto publicado na Amazon e os outros estão no meu blog e eu no Wattpad. Os links diretos estão na descrição do vídeo, no boxzinho abaixo. Então, por que eu tenho esses livros? Quando eu estava aprendendo inglês, eu entendia muito bem, eu ouvia muita música em inglês, entendia muito bem, né, as falas em filmes, a legenda, essas coisas. Mas eu sempre ficava, eu nunca parei pra ler nenhum vídeo em inglês. Então, nenhum vídeo em inglês, nenhum livro em inglês. Então eu não sei se realmente eu iria compreender a literatura, né? E como eu sempre gostei de ler, então eu falei, bom, eu vou comprar um ou dois pra ler. Só que eu fiz isso e depois eu pensei que talvez tivesse sido muito mais inteligente da minha parte comprar o livro em português, ler e depois comprar o inglês. Porque se eu não compreendesse a história, ia ter gastado dinheiro à toa. Porque se eu não estava entendendo o suficiente para compreender naquele momento, talvez depois eu ficasse com preguiça de reler e não fosse entender nunca a história. Mas acabou que deu certo. Eu entendi os livros e assim, eu sempre lia com o Google Tradutor ou com o dicionário do lado. O Google Tradutor não é a ferramenta de tradução mais confiável, mas às vezes quando você está em dúvida em uma palavra que você não compreendeu, ele ajuda. Às vezes uma palavra só ajuda você a compreender todo o sentido da frase. Então eu sempre lia com o Google com o dicionário perto para facilitar. Mas eu usava pouco, porque às vezes a frase toda você entendia, você não entendia aquela palavra, então você só supunha. Então eu só supunha o que estava escrito naquele momento. Mas me ajudou muito a desenvolver melhor o meu inglês, a compreensão, principalmente. Então eu tenho aqui 5 livrinhos para mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre cada um. 3 deles fazem parte de uma série que eu vou apresentar por último. Então eu vou começar a falar sobre esse aqui, Nicholas Sparks, See Me. Eu acho que em português o livro é No Seu Olhar, eu não tenho certeza. Mas eu comprei esse livro aqui, acho que esse foi o último livro em inglês que eu comprei, depois de ter lido os outros 4 e ter visto que eu consigo entender a leitura em inglês, então faz sentido eu comprar mais para praticar. Inclusive eu tô pensando em ver mais pra frente outros livros em inglês pra voltar a praticar essa parte também. Então esse aqui foi o último que eu comprei, do Nicholas Sparks. Não tinha chegado na livraria ainda a versão em português, só tinha esse inglês. Eu queria muito ler algum livro dele, porque eu tava com muita saudade de um romancezinho a Nicholas Sparks. Então eu comprei esse aqui. A história desse livro é de uma advogada que conhece um cara que já se meteu em muitas confusões, que tem vários problemas e vive se arrastando em problema. E aí eu lembro de ler esse livro e comentar com uma colega minha, tipo, o cara ruim, ele não é ruim, e de entender certas palavras e ficar super feliz de compreender. Então, e tem mais, eu gosto dessas edições em inglês porque o papel é molinho. Sei lá, eu gosto muito dessa facilidade de segurar que esses livros em inglês têm. Todos os meus, eles são assim. Essa folha mais molinha, assim, vai ser edição mais molinha, assim. Eu gosto bastante disso.
Então esse aqui foi o primeiro que eu li. Eu gostei bastante da história, mas é um tipo de história que eu não sei se eu pretendo voltar a ler, sabe? Pegar esse livro em português e reler ou reler ele em inglês de novo. Mas é uma história muito gostosinha. Quem não conhece e gosta de romance, essa história também é muito boa de acompanhar. Eu gosto bastante dos livros do Nicholas Sparks. Então esse aqui é um deles. Foi o primeiro que eu li em inglês dele, inclusive. Foi muito bom, eu gostei bastante. E é bem diferente, porque às vezes a tradução dos livros incorporam coisas da nossa linguagem. Então, para facilitar a nossa leitura e também para adaptar. Mas foi muito diferente ler o livro da forma que o Nicholas Sparks escreveu, sabe? Na época eu fiquei, meu Deus do céu. Mas realmente faz essa diferença. O próximo livro é One Plus One, da Jojo Moyes. Ela escreveu Como Eu Era Antes de Você. Eu até procurei aquele livro pra ler em inglês, mas como eu já tinha lido em português, eu fiquei com preguiça. E aí eu encontrei esse aqui na livraria e comprei. Gente, todos esses meus livros, as páginas estão amareladas. Todos. Não tem um que não esteja com as páginas manchadas de amarelo. Infelizmente. Mas ó, esse também é super molinho de ler. E eu vou ser sincera de que eu não lembro qual é a história desse livro. Perdoem-me. Eu realmente não lembro. Eu sei que tem alguma coisa a ver com a filha da personagem principal querer ir para um concurso de matemática, eu acho. Uma competição de matemática, um negócio assim. E ela acaba levando a garota no carro de um cara que ela conhece, aleatório, assim, na rua. E aí ela não leva só o carro, não é só a menina, leva o outro filho e o cachorro deles também. É uma confusão que arruma nesse livro. Mas eu lembro de ter gostado da história. É uma história muito gostosa de acompanhar, porque são o desenvolvimento de personagens normais. É isso que eu mais gosto, assim, de acompanhar na maioria das vezes. Então esse livro é muito bom também. A Jojo Moyes escreve muito bem. Então, recomendo esse livro também para quem ainda não tiver lido. Eu não sei o nome dele em português. Eu vou colocar a capinha dele aqui. É esse aqui. Ok? Próximo. Os próximos livros, como eu falei, é uma série, uma trilogia. Então, a gente tem esse aqui, A Thousand Pieces of You. A gente tem 10,000 Skies Above You e A Million Worlds With You. Esses 3 livrinhos eu comprei sem querer. Na verdade, eu comprei esse aqui sem querer. Não sabia que era uma trilogia. E aí, dentro do livro, eu descobri que ele tinha uma sequência. E aí, eu fui e comprei os outros 2 em inglês também. Pensei em comprar em português, mas ia ficar esquisito. Um livro em inglês e os outros 2 em português. Então, eu comprei esses 3. Esse foi o primeiro livro em inglês que eu li. Essa trilogia foi o primeiro livro. Foram os primeiros em inglês que eu li. E eu me apaixonei por essa trilogia. Eu sou apaixonada nesses livros, assim, de uma forma que não tá escrito. Eu gosto muito da história. Inclusive, eu tô pensando em reler esses 3 e fazer vídeos sobre eles aqui no canal. Se vocês quiserem conhecer mais sobre essa história e quiserem que eu faça isso, deixa nos comentários. Ou curte o vídeo pra eu saber que vocês querem. É só pra ter um indicativo. Porque eu tô querendo muito reler esses 3. Porque faz muito tempo, acho que eu li eles em 2017. Foi 2017 que eu li. E eu queria muito relembrar essa história. Então eu tô muito a fim de ler de novo. Tô pensando em ler esses 3 esse ano de novo. Mas é isso. E a história deles começa no primeiro livro. A personagem principal viajando entre realidades paralelas. Porque os pais dela criaram um aparelhozinho que permite que as pessoas consigam fazer isso. E ela tem essa facilidade, por algum motivo, ela tem mais facilidade de entrar nessas outras realidades do que outras pessoas, né? Do que os próprios pais dela que desenvolveram esse mecanismo não tem essa facilidade de viajar do que ela tem. Então, começa a jornada dela aí porque acontece um acidente na família e ela decide que quer ajudar, que precisa fazer alguma coisa, que precisa ajudar os pais. Então ela começa essa viagem. E aí os 3 livros, eles acontecem nesse desenrolar, né? No primeiro livro a gente tem o primeiro fechamento do primeiro problema que surge. E aí no final do primeiro livro a gente já descobre outro problema. E aí no segundo acontece a mesma coisa. A gente termina o fechamento do que aconteceu no começo do primeiro livro e começa outro. Para no terceiro a gente ter encerramento final e compreensão de todo o universo
de tudo o que aconteceu, de todas as confusões de relacionamentos que são criados e destruídos e por aí vai. Então esses 3 livros, eles contam basicamente sobre isso. É uma ficção científica muito gostosa, na verdade, de ler. Tem um romance muito bom, sabe? Bem desenvolvido, bem compreensível, que eu gosto bastante. E é isso. É isso. São esses livros em inglês que eu tenho. Eu tenho poucos, na verdade, porque eu prefiro ler em português pela praticidade da tradução, sabe? É mais fácil. Às vezes muitas vezes, lendo esses livros, eu terminava com muita dor de cabeça. Apesar de hoje ser fluente em inglês e ter a facilidade, você ainda tá lendo numa língua que não é sua. Então, às vezes, eu preciso pensar muito pra compreender certas palavras, ou então eu fico lendo em voz alta pra lembrar da pronúncia, e isso atrasa mais a leitura, né? Fica aquele negócio mais lento. Mas eu aconselho muito a quem tá aprendendo a ler inglês, ou quem tá aprendendo inglês e quer melhorar, de realmente procurar leituras fáceis, de livros assim, que não são complicados. Eu achei que eram muito mais complicados na época que eu peguei. Eu falei, gente, eu não vou entender nada. E acaba que não é assim. E aquilo que eu falei no começo do vídeo, ler com o Google do lado e com o dicionário do lado ajuda bastante a decifrar algumas palavras, até frases que você não compreendeu, desde que você compreenda o que está sendo dito, lógico, naquela frase, e preste atenção no que está lendo, porque ajuda bastante a desenvolver. E assim, é diferente de ler o livro em inglês, ler o livro, né, com a tradução, mas eu ainda prefiro ler as traduções para valorizar os tradutores, que fazem um trabalho muito bem feito, que fazem a parte deles lendo, relendo os livros para trazer a versão em português pra gente. Então tem alguns livros que a gente sabe bem que quando ocorre a tradução eles têm que mudar algumas informações, porque só cabe na cultura de lá, para encaixar na cultura daqui, para que a gente consiga entender. Então eu prefiro ler os livros em português por isso, para valorizar o trabalho dos tradutores, que fazem um excelente trabalho, um excelente parte deles, né, carregando os livros para que a gente consiga ler. Então os livros em inglês são ótimos, algumas edições são muito bonitas, mas eu ainda prefiro comprar em português na maioria das vezes por causa disso. Esses foram os livros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curto, pequenininho, só para mostrar essas coisinhas que eu tenho guardada e que são histórias que eu gostei bastante de ler na época e que me ajudaram muito no inglês, como eu falei. Então esses são os livrinhos em inglês que eu tenho. Se vocês tiverem algum livro em inglês também na gaveta de vocês, na estante de vocês, coloca nos comentários. Se for indicação de um livro diferente do que eu mostrei aqui ou dos que eu já mostrei aqui no canal, coloca ali embaixo também para eu conhecer. E se você gostou do vídeo, se você gostaria de conhecer mais sobre os 3 livros da trilogia que eu falei, comenta embaixo também, que eu vejo se eu releio ou não. Apesar de estar muito a fim de ler, por vontade própria mesmo, de querer relembrar a história. E é isso, espero que tenham gostado. Vejo vocês em um próximo vídeo.